Eu tenho um recadinho aqui para vocês. Se você quiser participar do Em Volta da Fogueira, contando as suas histórias, as suas experiências, você pode participar em tela dividida aqui comigo, assim a gente bate um bom papo nos bastidores, é muito divertido. Ou então você pode mandar a sua história por e-mail e eu reconto ela aqui, né? Espero que eu faça jus ao seu relato. Inclusive, essa história pode ser até anônima, caso você não queira se identificar. Então, esse foi um recadinho. É só deixar a sua intenção no e-mail que está aqui embaixo na caixinha. Carlinha, eu quero participar. Aí eu vou entrar em contato com você e a gente vai ver como, quando, ok? Então esse era o meu recadinho e vamos pro vídeo. Pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje aqui no Em Volta com a Fogueira, eu estou com uma convidada muito especial, que eu já vou apresentar para vocês, mas antes os nossos recadinhos. Estamos fazendo uma vaquinha aqui no canal para apoiá-lo. Considere, então, participar, se você quiser. Caso não for possível, você pode nos ajudar clicando no like ou compartilhando esse vídeo para os seus amigos, para quem você acha que vai gostar do nosso assunto. E me fala uma coisa, senhora, eu tô aqui com a TT, que é minha tia, ela é também inscrita, eu espero que fã do canal, pelo menos ela fala, a não ser que seja para me agradar. E te apresenta, ela que vai contar a história hoje. Oi, Carlinha, que legal estar com você. É uma honra para mim poder participar do seu vídeo. Esse convite veio assim, uma hora muito boa mesmo, porque a gente está precisando falar de coisas assim, leves, tranquilas, né? E o assunto que eu tenho hoje é hiper legal, bem levinho. Então, tipo a sobração, né? Gente, mas por que a gente está passando? Ficou leve, né? É isso aí. E como que estão as coisas aí na sua cidade? Como é que está a situação da pandemia, os seus cuidados, a sua saúde mental? Que a minha já foi pro saco, eu já nem sei quantos meses, né? Há quantos meses eu já surtei. Eu sou bem tranquila, apesar da pandemia, desse vírus que agora nós temos aí, né, que está atrapalhando a vida de todo mundo, está tirando a nossa liberdade, e só não tira a liberdade de expressão, né, porque a gente está se expressando, eu acho que até um pouco mais. Mas, assim, na minha idade, não está, assim, aquelas coisas 100% legais, sabe? Tá assim, pesado, o vírus está em toda parte, mas a maioria das pessoas tomam bastante cuidado, porque tem que tomar cuidado, né? É muito necessário isso, que a gente tenha consciência de que a saúde é em primeiro lugar. Então, o pessoal aqui, a maioria, né, usa máscaras, usa um álcool gel. Eu uso álcool gel no carro, eu tenho no porta-bolsa do carro, eu tenho na bolsa, todo lugar, aqui em casa, todos os lugares tem álcool gel, na entrada daqui onde eu moro tem álcool gel. Então, a gente está sempre tomando muito cuidado. Eu não vou dizer assim que eu não saia de casa para nada. Sim, nas coisas necessárias, somente nas coisas necessárias. No primordial, né? Sim, não tem mesmo outro jeito. Porque o delivery está aí, a gente pode abusar do delivery também.
Mas eu estou abusando do delivery. Eu também. E o que eu digo, nós temos que tomar cuidado, porque assim nós vivemos melhor e as outras pessoas também, né? Sim. E me fala, eu acho que é uma história que eu não conheço, eu não lembro de você nunca ter me contado. Como é essa história? Diga aí, para os corações fracos, dá para ouvir numa boa? Então, não, eu estou ouvindo bem. O que eu trago hoje, né, para os seus internautas, os amigos da gente também, né? Eu gosto muito de ver os seus vídeos, por isso que eu já estou até me acostumando com essa coisa de assombração, de fantasma e tudo mais. Volta assim, volta ao passado, para poder contar, porque eu não tenho como falar isso se eu não relatar assim do tempo, da época, né? Não, fica à vontade. Então, eu acredito que a minha recordação é desde muito menina mesmo, né? Muito pequena. Tipo assim, eu devia estar com uns 8 anos de idade quando nós nos mudamos para uma casa, a rua de terra, quintal de terra, a casa era muito pequena, né? Tinha praticamente ao todo 4, 5 cômodos. Era uma casa assim de 2 águas, mas não 2 águas assim, e sim 2 águas, como é que faz? Assim, né? Uhum. Uma parte pende para trás, outra parte pende para frente. Para frente. Assim, tinha um quarto muito pequeno, logo na entrada, não tinha varanda, não tinha sacada, nada dessas coisas. Era uma janela pequena de tábua, eu acho que era verde ou azul, mas era uma janela pequena, o cômodo era pequeno, e logo em seguida, à direita, a porta de entrada sem janelas, né? E era uma sala um pouquinho comprida, mas o quarto era bem minúsculo. Lembro, assim, de um corredor também não muito longo, mas para quem é criança, tudo é muito grande, né? É grande. Então, tudo muito grande. Aí tinha 2 cômodos, um de cada lado. À esquerda, à direita, nós fizemos a cozinha, à esquerda, um outro quarto, e era o que nós tínhamos. A saída pelo fundo só tinha também uma porta com 2 degraus de tijolo. E era o quintal? Tinha um quintal muito grande. O quintal era bastante grande. A frente não era muro, né? Não era murado. A frente era uma cerca de bambu. E nas laterais também de bambu. E no fundo eram umas tábuas um pouco mais largas, escurecida, mas tábua de pau era cerca. E depois tinha gente que morava no fundo, mas que, assim, a casa deles tinha saída para um lado da rua e pelo fundo, que seria o fundo da minha casa, o fundo deles também. Tinha 2 saídas. E ali eu acredito que não era só uma família, eram umas pessoas idosas. E eu me lembro também que os ancestrais deles haviam morado na minha casa. Inclusive, tinha umas pessoas na casa, né, que falavam: eu não saio daqui nem morto. Agora você sabe. Repete, porque o nosso áudio deu um probleminha. Depois dos ancestrais, tinha umas pessoas que falavam. Tinha pessoas que falavam, moravam na casa em que eu me mudei, antes de morar no fundo. Mas o fundo bem pertencia a eles, porque era tudo aberto, era tudo uma coisa só, tanto o meu terreno como o terreno onde eles moravam. E eles, antes de morarem lá, eles moravam, porque era deles, né, que depois venderam a parte da frente. Então, Desmembrou. Aí eles dizem, né, que eles diziam, daqui dessa casa não sai nem morto, né? Mas daí eles se mudaram para o fundo e nós compramos a casa da frente. Na frente da minha casa também eu lembro que tinha assim um pé de jabuticaba e a gente ficou anos e anos comendo daquela jabuticaba, né, dos frutos. E nós fomos aumentando a casa. Fomos aumentando aos poucos, assim, fizemos um muro na frente, mais baixinho, né? Porque naquela época não tinha tanto perigo como temos hoje. Aliás, não tinha quase perigo nenhum. Né? Fizemos um muro baixinho, as pessoas à noite assim colocavam
cadeira nas calçadas, a vizinhança ficava ali trocando, né, batendo papo, trocando ideia, coisa e tal. É calor no interior de São Paulo, né? Colocar uma cadeirinha. Exatamente. Eu lembro assim que o teto porque eu fico tentando me lembrar agora, né, assim, dessas coisas. E o teto era assim, era especido com telhas, mas dessas telhas que no Nordeste eles assam o peixe dentro. Eu não sei como chama aquela telha comprida, côncava, que eles assam o peixe lá em Alagoas, aqueles lados que eu já comi. Antigamente, essas telhas eles faziam na coxa dos escravos. Os escravos que faziam essas telhas aqui no Brasil. Então, assim, a maioria ou as pessoas mais pobres também. Então, se você for ver, ela é do comprimento, uma curiosidade, ela é do comprimento e do formato da coxa, né, do fêmur de uma pessoa. Eles moldavam. Com o tempo nós trocamos por telhas francesas, né, mas era assim, não havia forro, né, e tinha uma pessoa que morava lá e não queria sair da casa quando nós compramos, né, ele não queria sair, então o que ele fez? Ele cortou toda a fiação na comeira. A comeira, até a gente, né, nós dizíamos comunheira, mas não é comeira que se fala, que é a junção de duas tábuas, da onde sai a água de duas águas ou mais, né, da casa, que se diz, onde desce no telhado. E lá em cima passava o fio mestre. Era uma pessoa que não concordou com a venda da casa, algum familiar? Eu acho que era até meio inadimplente, por isso que a casa foi vendida, né? E ele não queria sair da casa. E foi aonde que ele fez, ele cortou todos os tanto que nós ficamos alguns dias no escuro. E vocês mudaram lá, que idade que você tinha, mais ou menos? Eu tinha em torno de 8 anos de idade, fiquei lá, eu acho que até os 20, mais ou menos. Então, o que eu vou contar não é uma história assim de, aconteceu uma semana, 2, 3, não, foram anos acontecendo. Mais de 10 anos. Sim, porque 8 é mais de 10 anos, 10, 12 anos mais ou menos, que acontecia com as coisas. E, bom, alguns relatos, por exemplo, lá é onde que eu vivi, né, cresci com meus irmãos assim, composto, eu tinha um irmão, tenho, graças a Deus, todos, né, um irmão e 5 irmãs, 6 comigo. E 2 já casadas, mas também estavam sempre ali na casa, porque nós sempre fomos assim, uma família muito unida, né, uma família bastante unida e todo mundo trocava ideia, mas não entrava muito nesse assunto dos ruídos que nós ouvimos na casa. Nós ouvimos ruído. E que tipo de ruído que era? É assim, o que eu queria também ressaltar, era um ruído, mas nada de visão. A gente às vezes até sentia naquele ruído... Perdão, eu não ouvia a última parte, eram ruídos... Era um ruído, não tinha visão, nós não víamos. Vocês não viam? Não víamos nada, mas às vezes chegávamos a sentir uma presença, mas assim, eu não sei se era coisa da gente. E como eu era muito criança, depois da adolescência, aí fui na juventude, coisa e tal, mas nós não trocávamos muito, assim, assunto, nós não falávamos muito sobre essa... Dá a impressão, eu acho que, eu sempre fui muito reservada, né, eu acho que cada um queria guardar aquilo assim, porque achava que se falava poderia aumentar. Eu não sei exatamente, eu não sei pensar, eu só sei que eu guardava... Ou porque também dos mais novos, com medo que eles ficassem assustados, né, porque os mais jovens, talvez... Sim, nós não vimos assim, transparecer para não aumentar. Sabe quando você fala, eu vou falar, capaz todo mundo começa a falar, aqui não vai aumentar? Se fosse sumir, ainda tudo bem, mas eu sei que outros ouviam também, Carla, porque nos assuntos que de vez em quando se trocava, olha, ontem à noite
eu não conseguia dormir, ouvia um barulho, coisa e tal, mas não expandia muito. Só que com o passar do tempo que a gente começou, então, a falar mais sobre aquilo. Uma época que eu vou chegar, na época que a minha avó adoeceu, então começamos a abrir mais. Né? Mas assim, durante o dia, né, a gente brincava, eu brincava, depois ia para a escola, depois com o passar do tempo fui trabalhar, comecei porque nós começamos a trabalhar, todos trabalhavam em casa, né? E à noite era botar a cabeça no travesseiro. Eu particularmente já ouvia o tic-tac, tic-tac, parecia um saltinho alto. Sabe aquele salto Luiz XV, que era aquele fininho, né? Dava impressão. Então, talvez até daí que eu comecei a usar o salto alto depois. Olha só, influenciada por uma fantasma fashionista. Então, mas eu acho, às vezes eu penso, será que é isso? Porque aí eu comecei a usar só saltinho fino. O que dizia salto 15, hoje, se eu falar, muita gente não vai saber o que é, mas é como se fosse um retrô fininho e bem comprido. Então era aquele som que eu via que ia e voltava dentro de casa, né? E ficava com muito medo. Aquilo eu começava a pensar, mas eu não queria expor, não queria chamar, coisa e tal. Aí uma vez eu até pensei, falei, eu vou chamar minha mãe, porque aquilo lá me incomodava de tal forma, eu com medo, eu tremia de medo, porque eu dormia mais no fundo. O meu quarto ficava mais no fundo, né? E tinha minhas irmãs também que ficavam lá, mas depois uma mudou para São Paulo, foi trabalhar em São Paulo, a outra, meu pai começou a trabalhar fora uma época, então ela começou a dormir mais próxima da minha mãe, porque era mais novinha, coisa e tal, e a outra ia para os bailes. Com o passar do tempo também eu comecei nos bailes, então a gente foi crescendo, né? Mas mesmo assim, eu voltava mais cedo, deitava e o escuro do quarto. Eu não vou dizer que era uma fantasia, que era um medo, porque eu não tinha medo, não era medrosa em si. Não era uma pessoa impressionável, sugestionável? Não era, eu ouvia mesmo. Às vezes isso é verdade, gente, porque minha tia assiste filme de terror, assiste filme de suspense, sim, ela gosta. Ela não é uma pessoa sugestionável, não. Eu tenho muito medo de temporal, de enchente, mas eu só assisto. Eu só assisto desse tipo de filme, adoro assistir. Só que, para mim, a hora que ele vem, eu tenho medo. Então, não é que eu era sugestionável, não era sugestionada, não é que eu ouvia mesmo. Então, eu, né, até falava, não ficava pensando naquilo. De repente, eu ouvia aquele tic-tac. Aí, uma vez eu pensei, acho que eu vou chamar a mãe. Vou chamar, porque eu estava muito impressionada. Mas aí eu até chamei uma vez ou duas, mas ela não ouviu. E eu dei graças a Deus que ela não ouviu, porque logo em seguida eu comecei a pensar, meu Deus do céu, se ela levanta e tromba com essa assombração. Né? Então eu fiquei com muito medo. E acontece que aí eu curtia aqui sozinho. Não, eu sou uma pessoa muito reservada, fechada, não sou de botar para fora as minhas inseguranças. Então eu pensava, eles vão achar que eu sou insegura, que eu sou medrosa, né? Aí teve uma outra vez também que eu ouvi. Assim, aí não foi só eu, porque depois minhas irmãs também comentaram, nossa, ontem eu ouvi, estava de pé, tinha alguém de pé, mas não tinha ninguém de pé, né? Aí nós estávamos tudo deitados, né, no escuro da casa, coisa e tal, e afrontava um pouco nós aqui um bendito corredor, né? Eu não gosto de casa de corredor, não, bendito corredor, amedrontava um pouco. Aí então ela falou, você ouviu alguém tomando água à noite? Então todo mundo, não, eu ouvi, mas eu acho que não era ninguém, não, viu? Sabe, a gente falava assim, era o jeito de nós expressarmos, né? Então, ouvia o barulho. Nós tínhamos um pote de barro, a nossa água potável não era barro, aquele pote de cerâmica, a gente falava pote de barro, mas o pote de cerâmica. E ali ficava o pires embaixo e o copo. Então, na época, nós todos tomávamos o mesmo copo, porque nós éramos em bastante, né? Então, ia ficar tomando... É bem casa do interior isso,
Bem característico. Sim, né? Então a gente ouvia abrir a torneira do pote, escorrer água no copo, o barulhinho da água escorrendo, e no silêncio da casa a gente ouvia qualquer coisa, né? Tudo, qualquer barulhinho ouvia. Então ali não tinha, era silêncio mesmo. Ouvimos. E minutos, em segundos, às vezes depois que estava colocar o copo, porque a gente sabe que nós conhecíamos o barulho tanto da água, o copo no pires, o barulho que batia no pires do copo, né? Gente, é engraçado, né? Eu nunca imaginei que fantasma bebesse água. É uma coisa, ou é uma, sei lá, uma rotina, repetindo uma conduta de quando era vivo, algo nesse sentido, né? Porque eu sou uma pessoa meio cética, acredito, mas também não acredito e não desacredito. E fico no meio termo. Outras vezes, então, tinha outros episódios que, por exemplo, naquele dia ele bebia água, no outro dia ele tomava café. E aquele tinha ali o bule, né, que a gente usava na época, era o bule de alumínio. Nós não tínhamos, mas acho que não sei se não existiam. Nós não conhecíamos o garrafa térmica, não conhecíamos assim, outro tipo de coisa. Era o bule de alumínio que ficava em cima da pia e sempre tinha ali bastante xícara na bandeja. E então a gente ouvia abrir o bule, ouvia o barulhinho, ouvia escorrer o café no barulho da xícara que nós conhecíamos, que era o barulho do café, porque a gente usava todo dia, né? Sim. Então, escorria. Aí, segundos depois, batia ali. Nós conhecíamos aquele barulho característico também, que era da xícara e do café. Nós sabíamos o que era o café, o que era o copo, o que era a água, nós sabíamos, né? Nós conhecemos tudo. E aquilo, então, no outro dia, a gente acordava, olhava, será que ele deixou sujo, né? Será que tem alguma marca? Chegava lá, não tinha nada fora do lugar. Tudo certinho, não tinha nada fora do lugar. E tinha outras coisas também que a gente ouvia, por exemplo, nós ouvimos mexer nos alumínios da cozinha, pegar a panela, colocar em cima do fogão, a gente ouvia, porque nós tínhamos na época o fogão de lenha. Então, nós ouvíamos, né, o barulho em cima da chapa do fogão, colocar a panela, tirava a panela. Outras vezes nós ouvimos abrir a gaveta e mexer nos talheres, colocar talher em cima da pia, a gente ouvia o barulho também. Nossa, aqui ela era um mármore, né? Aqueles mármore rústico, né? Nossa, era um mármore rústico, né? Então nós ouvimos, tínhamos a mesa de tábua na cozinha que a gente comia, mas era assim, o barulho era sempre, geralmente em cima da pia que a gente ouvia mesmo, né? Às vezes até esbarrava a cadeira, nossa, agora vem para cá, mas, né, não acontecia, graças a Deus. Então, aí vocês não viam nada? Sempre uma ou não vimos nada. Às vezes até uma vez ou outra a gente tentou levantar quando minha mãe estava junto no quarto comigo, né? Falou assim, vamos espiar. A gente falava, né, baixinho no da outra. Vamos ver. A gente chegava até na porta do corredor. Só nós não atravessamos de jeito nenhum para ir lá na cozinha, de jeito nenhum. E para ir no banheiro à noite, tinha dificuldade? Não, o banheiro ficava depois do meu quarto. Então, todos que tinham que atravessar o corredor ia. Mas a gente não ia muito, né? E quando ia antes de ir para a cama, coisa e tal, né? Uma coisa que eu queria falar é que a gente vê muito em filme de terror que quando acontece alguma coisa incomoda na casa, é aquela coisa do filme de terror, que a família muda, que pega as malas e vai embora. Mas, gente, agora eu vou falar, eu posso falar porque é minha família. Pobre não se muda, pobre finge que não vê, se acostuma com fantasma. Deixa pra lá, espera pra ver se... Porque tem que acordar no dia seguinte para pegar firme no batente. Eu não estou falando que se assustar com assombração é coisa de classe social. Não é isso. Mas eu até entendo quando a TT fala que
o pessoal não comentava muito, porque o que ia fazer? Quanto mais alarde, eu acho, que se desse para isso, mais difícil, mais assustado todo mundo ia ficar, talvez, e mais desconfortável, não sei. Então, Tô falando de Alegre, porque eu não era viva naquela época. Você não era viva, mas depois ficou. Meu pai, ele era muito cético. Ele era assim, ele não acreditava em fantasma, não acreditava em falar de assombração. Ele nunca acreditou. Ele pagava para ver. Não, eu vou ver. Tanto que minha mãe, né, sempre fala, Nando, chamava Fernando, né? Nando, teima, mas não aposta. Ela falava, eu sou mais da minha avó, teima, mas não aposta. Sabe aquela frase que fala, eu não acredito em bruxa, mas que elas existem. Só que não lembro, acho que é Vitor Hugo. Se não for, eu tô falando besteira aqui, mas se alguém lembrar de quem é essa frase, deixa aqui embaixo. Meu pai, ele contava muita história de fantasma, falavam isso, ele falava, eu não acredito. E ele ia nos lugares e via que não era. Ele enfrentava, ele ia ver. Por isso que minha mãe tinha medo. Ele apostava. Que ele apostasse isso, né? Houve uma época aí, esse dia, assim, eu fiquei muito, aquele dia eu fiquei com muito medo mesmo. Eu estava sozinha, minha irmã devia ter saído para ir em algum lugar, eu não sei, porque é muito tempo para eu recordar onde ela tinha ido, e eu estava dormindo sozinha naquele quarto, que ficava mais afastado, perto do corredor, né? A porta dava no corredor. Para chegar até o quarto dos meus pais, então eu tinha que atravessar, sair, andar pelo corredor, atravessar a sala para chegar no quarto. Então, embora era uma casa pequena, mas para criança é tudo enorme. Para criança, uma coisa, é tudo enorme. Meu pai, para mim, era um gigante. Quando eu era pequenininha, eu saía de mão dada com ele, eu olhava lá em cima para ver meu pai. Então, ele era um gigante para mim. Parece grande, né? Então, para mim, para eu sair, para ir lá, e aquele dia eu deitei, estava despreocupada, porque tinha feito bastante coisinha durante o dia, deitei mesmo para dormir. Aí, de repente, eu ouvi um barulho. Assim, eu não sei fazer o barulho, mas é o barulho de um cão. Um cão que estava cansado, ele parecia bastante cansado, ofegante. Na minha ideia, arfante ele estava. Então, mas na minha ideia, ele devia ser grande, um porte grande, porque eu estava deitada na cama e já passava, você já não era mais 8 anos de idade, foi passando o tempo, eu não lembro quanto, uns 12, uns 11, não, talvez uns 10 anos por aí, uns 10 anos, aí eu ouvi assim, e parece que ele estava mais alto da cama, assim, eu sentia que ele estava um pouco mais alto do que era a minha cama, e a minha cama era aqueles colchões de palha, né? Nós tínhamos colchões de palha, bem fofo, bem grandão, gostoso mesmo, mas e o barulhinho que fazia, assim, a gente até para tremer, eu tinha medo de tremer, porque ia fazer barulho, eu via que ele estava... Fazia assim, e eu imaginava que ele estivesse até com a língua de fora, porque a gente imagina, conhece o barulho de um cachorro quando passa a estrada, e era realmente o barulho de um cachorro. Se tinha alguém com ele ou não, mas ele dava a volta na cama, chegava na cabeceira, voltava, ia até do outro lado da cabeceira, voltava. Nossa, mas aquele dia eu fiquei durinha na cama, dura, porque eu não podia ficar com medo, não podia chorar, não podia nada, porque a palha ia mexer e eu tinha medo que ele falasse, ela tá viva. Deixa o cachorro não me perceber aqui, não me perceba. E você não foi chamar ninguém? Não, porque eu ficava dura, né? A gente, quando fica assim, a gente fica duro. Não consegue, eu não conseguia me mover, não conseguia mover nem a boca para chamar. E eu ia chamar a minha mãe, porque meu pai passou um tempo assim... Ela tinha 1,50 m, ela era menor que o cachorro. A minha mãe, 1,40 m. A avó, né? 1,40 m, né? Tadinha, ela era menor que o cachorro. Ou bem menor que eu.
Então, aí eu não chamei, aquele dia eu não chamei porque eu não tinha condição de abrir a boca, eu fiquei dura ouvindo aquilo. Mas eu acredito que, embora parece que foi bastante tempo, eu acredito que tenha sido coisa de uns 5, 6 minutos, mais ou menos. Nossa, mas mesmo assim deve ter demorado para passar, porque, né, 5, mas 6 minutos numa situação. Parecia uma vida. E aí, depois, com o passar do tempo também, houve... Meu irmão se casou, né? Ele casou, então nós aumentamos a casa, né? Assim, no corredor, o corredor ainda ficou do nosso lado, nós aumentamos cômodos da frente até o fundo, vários cômodos, quarto, cozinha, banheiro para ele também. Só que o corredor ainda ele ficou lá. E antes disso, né? Antes disso, a minha avó, ela voltou a morar com a gente, a mãe do meu pai, porque sempre morou conosco, né? Mas houve uma época que ela foi morar com uma outra filha, numa outra cidade. Aí jogaram ela numa tina de água para um negócio que eles fizeram lá, e ela jogaram, mas colocaram ela numa tina de água por um determinado motivo, né? Que vou entrar em polêmica sobre isso. E ela pegou uma viagem muito forte e voltou para minha casa e adoeceu e não conseguia mais se recuperar, porque ela pegou, eles falavam friagem, né? Eu acho... pneumonia, sei lá. Mas era mais assim, era dor no corpo mesmo, aí ela começou a não conseguia mais dar e foi ficando. E a medicina não tinha assim tanto recurso na época, né, como hoje. Então, foi ficando na cama, né, consultou com o médico, dava aqueles remedinhos que existiam, né, e ficou na cama e ela foi adoecendo. Aí, então, nós, né, fizemos um quarto dela antes, né, de separar a casa para o meu irmão, isso foi antes. Aí fizemos o quarto dela pegado ao corredor, né, ficou do outro lado do corredor, ao lado da cozinha, antes da cozinha. Então, ficou sala, corredor, o quarto dela, a cozinha, banheiro mais fundo, e a casa foi aumentando. Sim. Né? Só que nós conservamos o corredor, conservamos as paredes, e as paredes, na época, elas eram aqueles tijolos grandes, não era barro, não, era tijolo mesmo, né? Mas era grande, eles eram tipo um palmo, mais de um palmo de largura, e 2 palmos, mais ou menos, bem, né, de comprimento, eles eram aqueles tijolos grandes. Aí nós fizemos o quarto para ela, quando ela voltou, né? E ficou assim, de um lado, dando a porta para o corredor, e uns metros para frente, o meu quarto, mas também dando a porta para o corredor. E lá naquele quarto, passaram anos e anos, eu devia estar ali uns 13 anos, mais ou menos 12 anos, por aí. E ela começou a ficar muito ruim. Então, ela começou a ficar agonizante, né? Vinha as filhas, minha mãe chamava, de lá da nossa casa, oi, Terê! E lá da outra rua, do outro lado, a minha tia já vai por aqui. Falava, era o apelido delas, né? Aí ela vinha lá e ficava lá, passava a noite, aí nós começamos a fazer vigília para minha avó. Mas por que eu estou contando tudo isso? Para dizer que mais pessoas ouviram o barulho também, porque lá do quarto nós colocamos várias cadeiras. As cadeiras antigamente, as cadeirinhas de pau, eram cadeiras pequenas, magrinhas, né? Então coube, era minúsculo, mas coube, né? Algumas cadeiras, e nós ficávamos algumas de pé, outras assim, meio de copo, e passávamos a noite lá. Uma vez vinha uma tia, na outra vez vinha as duas. Ia revezando. Revezava, porque foram vários dias que nós passávamos a noite ali sem dormir com ela, né? E chegou uma época, ela começou com aquela respiração craquelada, coisa tal, caracolada que fala, a gente fala craquelada, né? Aquela respiração gigante e barulhenta, independente, mesmo com isso, nós ouvimos, passava no corredor para lá e para cá, assim, uma pessoa, nós imaginávamos que era do sexo masculino, porque ouvimos barulho de bota, aquelas botina ou bota, porque era um barulho meio alto, que passava, assim, pertíssimo da gente, nós aqui no quarto, dia assim, e ele passava aqui, no corredor para lá e para cá, e aquele barulho de espora que fala, que ele faz, e andando, trim, né?
crique, 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 crique para lá e para cá. Nós ouvimos, nós sentimos, quase sentimos assim, a presença passando. Aí minhas tias assustadas, né, elas olhavam para a gente e nós, para deixar elas, porque nós estávamos acostumados com aquilo. A gente é estranho, porque nós sabíamos que fingia costume. Fazia de conta, não queríamos dar alarme, não queríamos um assustar mais o outro, coisa tal, né? Porque meu pai sempre falava que medo era para os fracos, não se deve ter medo, medo é para os fracos. Então, que nós juntos, nós éramos fortes. E ele contava até uma parábola do feixe, e naquela época a gente não sabia, mas eu vi isso escrito em alguns lugares, como história, que o pai chamou os filhos e deu um bambuzinho fininho para cada um e mandou quebrar. E eles iam quebrando, ou quebrava. Agora ele juntou todos eles e falava, agora quebre. E junto eles não conseguiam quebrar todos os bambus. Aí ele falou, vocês juntos são fortes. Sozinhos vocês deixam influenciar. Vocês têm medo, mas vocês são bastante. Eu tenho bastante filhos, tenho bastante colaboradores, falava, né? Então, nós tínhamos receio de ficar falando isso. E minhas tias olhavam assim, falavam, o que é isso? O que é isso para aqui? O que é isso? Não sei o quê. E minha mãe teria, não é nada, é barulho assim mesmo, é da casa, ela falava. É o jeitão da madeira, né? E o chão era o quê, tia? O chão era barro, era taco? Não, o chão era cimento queimado. O cimento queimado. Nós ficamos bastante tempo assim, com uma parte da casa com cimento queimado vermelho, a gente passava o vermelhão, e no verde nós passávamos um negócio verde lá. E tinha um cômodo no fundo que era terra, e foi aumentando, né? Sim. O cômodo no fundo era terra, aí ela jogava água assim com cinza e passava a vassoura, ficava tudo cinza, ficava uma cor bonita azulada no chão. Ele saía, ficava tipo batido, né? Barro batido. Uhum. Eu cheguei a morar acho que uns 6 meses nessa casa, mas depois de muita reforma já, eu tinha 17 anos. Sim. Nós aumentamos muito, nós pusemos cobertura, meu pai fez uma piscininha no quintal, aí nós cobriu a frente. Cobrimos a frente com como que chama? Aquelas telhas largas. Aquelas eternitas bem largas, caletão, acho que era, canelado, não era o caletão, era aquele bem largo, mas era arredondado. Pusemos na frente, fizemos atrás, mas houve muita reforma. Só que nós conservamos tudo o que tinha de original nela, né? E quando que parou tudo isso, tia? Porque eu sei que parou, pelo menos na época que eu morei lá, eu ia lá desde criança, né, para passar finais de semana, mas teve uma época que eu morei mesmo 6 meses. Não, na época que você viveu, que você foi viva, como você disse, você foi viva. Pelo amor de Deus. 80, foi nos anos 80, né? Só que por força de trabalho do meu pai, nós precisamos mudar de lá por uma época, alugamos a casa para uma outra pessoa e fomos morar num outro lugar para ficar junto com ele, né? Que mudou depois do trabalho dele, coisa e tal. E aí nós alugamos, ficamos mais ou menos de... eu tinha uns 18, 19 anos, aí nós ficamos mais ou menos até quase meus 30, né, na outra casa. Eu voltei para essa casa com uns 35, 36 anos, mais ou menos, nós voltamos. Mas nunca mais ouvimos barulho de nada. O que eu posso dizer mais sobre isso? É que eu vivi muitos momentos de tensão, de medo, mas isso passou, né? Nós deixamos que os fantasmas se cansassem e fossem embora. Vocês foram mais teimosos. Fomos mais teimosos. Nós ficamos um tempo fora, quando nós voltamos. Então, o que eu posso dizer de tudo isso? A gente até pensou, na época, nós pensávamos, né? Será que aquela pessoa que falava que não queria sair nem morto de lá, não foi enterrado ali, porque poderia ter acontecido? Mas isso foi só suposição, comentário entre nós ali da família. Será que alguém foi enterrado porque era aquele barulho durou por muitos anos? Esse é o meu trem.
É o trem. Demorou para passar o trem. Ele passou o dia todo, né? Então Ai, mas que papo bom! Eu tenho muitas outras passagens, né? Mas são bem, assim, com menos personagens, porque, olha, ninguém merece tanta coisa que eu falei, eu não sei, ainda não falei tudo, se eu me lembrei de tudo, porque, assim, é puxando pela memória, volta ao passado, parece mais, assim, um tema de filme, de livro, né? Eu já vi qualquer coisa em cima disso. Sim. Mas realmente foi um gasto difícil. Mas assim, eu acredito que a gente tem que superar essas coisas que acontecem na nossa vida. Sim. Porque não adianta gritar, chorar, falar. Tem que enfrentar. E em casa todo mundo amadureceu muito cedo, sabe? E também eram muito unidos, né? Nós éramos muito unidos. Com o tempo nós fomos nos separando, cada foi para um lado, né? Mas foi uma fase complicada na nossa vida, mas eu acho que é isso. Eu não sei se isso vai agradar alguém, essa história ou não, mas é a Ai, mas é sempre bom ouvir história. Eu tô aqui. Eu tenho também, assim, outras histórias de infância. Parece, assim, um outro século, mas foi mesmo. Ai, que exagero. Mas aí você volta para contar pra gente? Talvez um dia. Ai, tá se fazendo difícil. É que eu quero ver se alguém vai gostar, né, da história que eu contei. Vão gostar, sim. Vão gostar. Vamos ver. Não sei se é importante ou não. Mas eu tinha que partilhar, porque nós nunca partilhamos, né, entre nós quase essas. Sim, essa parte, tanto que para mim, a minha perspectiva da casa era uma casa muito querida, eu amava aquela casa, eu nunca passei medo lá, muito pelo contrário, era uma casa que me lembra muito carinho, muito aconchego, muito família. Sim. Então, assim, eu sempre até sonho com a casa. Esses dias eu até contei para TT que eu sonhei que eu estava tentando arrombar a janela que era do quarto dela na época em que eu morei lá, para me esconder lá, porque eu estava com medo da pandemia, eu estava com medo de tudo, uma coisa meio que voltar para sua raiz, para voltar para o seu lugar de conforto, e eu sonhei que eu estava arrombando, né? Então, olha só, é a mesma casa numa outra época e na minha vida com uma outra perspectiva. Exatamente, porque eu tenho algumas fotos, né? Inclusive daquele corredor, eu tenho uma foto com meus 2 cachorrinhos lá, que depois, né? Isso agora depois de adulto, muito adulto, como eu posso dizer, com bastante experiência de vida. Aí eu já tinha perdido minha mãe, então adquiri, tinha 2 cães, né, raça pequena, o Speedy, que é um do rabo espetado, e o Bambino, que era mais magrinho e mais peralta, né, e lá eles estão, assim, no corredor, onde fica a janela desse quarto que você... Desse quarto que eu tentei arrombar no sonho. Eu não vi as fotos ainda, mas deve ter a molecona lá, provavelmente, é possível. Tem sim, tem também, porque com o passar dos anos, né, como eu disse, meu pai cimentou todo o quintal, dos lados, atrás, tudo. Ali ele pegava uma furadeira e com a broca fazia buraquinho, igual um dedinho, né, assim, de finura, ali ele plantava e a planta subiam. Tem parreiras de uva, tinha muita parreira de uva que dava todo ano naquele corredor. Ele uma época plantou maracujá, também subia. Tinha várias plantas no fundo. Acerola no fundo. Acerola foi bem posterior. Muito grande, assim, dava muito que caía para um lado do vizinho, que todo mundo, tanto da lateral quanto do fundo, todos, né, podiam comer, porque a gente chupava as frutas, porque era bastante mesmo, né? Então, ali, minha casa sempre teve muito verde. Meus pais maravilhosos, viveram uns 66 anos juntos. Aí depois ele faleceu aos 96, minha mãe aos 85.
E, sim, foi assim uma bênção, porque os dois foram devagarinho. Meu pai falava que era morrer como um passarinho, e ele morreu como um passarinho, foi indo, assim, conversando com a gente e indo embora, né? E ela foi também um fato que levou bem rápido também. Mas o amor entre os dois foi o que nos unia e o que nos fez, né? Nos fez forte, nos fez independente, assim, muito amor. Sempre houve muito amor entre os dois. Ele com quase 1,80 m e ela 1,40 m, mas ela falava, não me igualo aos grandes, porque os grandes, o tombo é maior quando cai. Minha avó tinha várias frases de efeito maravilhosas. Ai, Tetê, obrigada. Você gostou? Ai, eu adorei. Eu tô muito feliz com o papo. Assim, não tem como, né, gente? Eu tô lembrando de partes da minha vida, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu tenho certeza que o pessoal, né, de casa também gostou. Muito obrigada por você ter vindo. Não, foi um prazer mesmo poder participar e bater esse papo gostoso com você, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença. Se você ficou até aqui, não esqueça do like. E a gente vai se despedindo. Você quer se despedir também? Eu falar mais alguma coisa? Sim, eu quero dizer a esse povo maravilhoso que segue, porque eu também sigo você, os seus vídeos, né? Que eles curtam, porque tem que curtir também, né? Porque gosta, ai, eu sou egoísta, eu gostei, vou ficar só para mim. Não, compartilhe, curta, toca o sininho, faz qualquer coisa, mas vamos levar isso para frente. Aparece, né? Aparece. Exatamente. Tá linda. Beijo. Então é isso. Beijo, Tetê, beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Tudo de bom. Tchau!